Bom dia, boa tarde, boa noite. Quero falar sobre José J. Veiga, um autor goiano, nascido no início do século XX, morreu ao final, que viu tudo isso aqui acontecer no Brasil, no mundo, morou fora por muito tempo, acabou falecendo no Rio de Janeiro. Publicou uma série de novelas que foram colocadas dentro do realismo fantástico latino-americano, realmente estourou a nossa forma de fazer literatura, desde o Chile, passando pela Argentina até o México, e o José J. Veiga foi um representante aqui nosso. Mesmo não se reconhecendo como tal, ele se sentia mesmo inspirado por Kafka, e realmente tem tudo a ver com esse clima kafkiano, esse clima de opressão maior, externa, anônima, que vai tomando o indivíduo a tal ponto que ele não sabe mais por onde escapar. E nisso eu gostaria de destacar, dentre os livros dele, realmente são tantos, e estão sendo relançados agora pela Companhia das Letras, eu destacaria Sombras de Reis Barbudos, que é um livro fabuloso mesmo, é narrado por uma criança, quase uma adolescente, uns 13 anos, que vê o seu tio, um tio de fora, um tio extraordinário, que ele achava extraordinário, vir para a pacata cidade onde ele mora e fundar uma companhia. Só que dessa companhia, que seria um sistema normal, de fábrica ou de produção, em que junta as pessoas da cidade, justamente o pai desse menino também, esse tio, em algum momento, é avisado que ele não vai ser mais o diretor da companhia. Ele, por algum aviso externo, descobre que pessoas que estão vindo de fora vão tomar a companhia no lugar dele e vão administrá-la. Simplesmente ele entra no carro e assim vai embora. Claro que quando muito da crítica comparou ao regime militar da época em que foi publicado esse livro, e claro que tem tudo a ver, realmente a gente imagina, eu imaginei o tio assim como o Jango, pegando um avião para o Uruguai, e esse no caso pegando um carro direto para outro lugar, onde vai ter que se exilar para o resto da vida. Mas se a gente vai e desdobra para cima, vê por outros ângulos, vê por outras possibilidades, dá para entender os Sombras até hoje. O que acontece em seguida? Algumas medidas que eram da companhia, daquela situação ali privada, daquela fábrica, vão tomando pouco a pouco o comportamento do povoado, da vila, e as pessoas vão se comportando de acordo com o que a companhia acredita ser o mais viável. E assim, de repente colocam muros nas ruas, onde não havia, mudam os roteiros da cidade, as pessoas não perguntam por quê, as pessoas não sabem, não entendem, acham melhor não. Daqui a pouco proíbem as pessoas também de pularem os muros para fazerem atalhos. E nisso vão se acostumando a tal ponto que ninguém mais lembra o caminho que existia antes dos muros. Começam a aparecer urubus, e os urubus pousam ali sobre a cidade. Eles primeiro se repugnam daqueles urubus, e o que acontece? Os urubus vão entrando nas casas, vão pegando coisas, vão puxando o cabelo de um, emporcalhando outro lugar, até o ponto que as pessoas também se acostumam com os urubus. E os urubus passam a ser animais domésticos em alguns lugares. E quando o regime, a companhia, pede para extinguir todos esses urubus, as pessoas até se sentimentalizam. Olha, não, os urubus, e acabam tendo que expulsar todos. Levam e soltam esses animais. E assim, de cada comportamento mesmo, as pessoas vão se acostumando, se tornando parte da companhia. E o que é essa companhia? O que ela faz? Só não podemos falar dela. O pai fica felicíssimo por fazer parte, ser um censor, um inspetor, que observa se as pessoas estão atendendo ao comportamento. E claro que naquela condição máxima ele se torna, pouco a pouco, as pessoas que poderiam ser contra, elas são cooptadas por fazerem parte, por serem aquelas que observam, aquelas que deduram, aquelas que gostam mesmo de ver o outro ali, o vizinho, aquele concorrente, ver aquela pessoa sendo presa, seja lá por qual motivo, entrando para a lista de gravidade da companhia. E assim a cidade é tomada, se torna mesmo. O que me considero parte, me vejo existencialmente dentro desse livro, é o seguinte: eu estou de acordo com o José J. Veiga, numa entrevista que ele faz para o professor Adegilson, da Unicamp, eu não lembro bem o nome do professor, mas que
pergunta por que ele faz esse tipo de livro, e ele diz, olha, na verdade eu poderia fazer até revolucionário, as pessoas iam gostar mais, mas não é todo mundo quebrando tudo, todo mundo simplesmente dando marretadas no muro, mas não é real, ele diz que não é verossímil isso, e a gente tem que ser honesto. A gente, enquanto povo brasileiro, tem que entender que não é assim que a gente tem costumado fazer. A gente vai se normalizando também com os absurdos, a tal ponto que eles compõem nosso cotidiano e nós não sabemos como voltar atrás em relação a eles. E aquilo vai se tornando o comum. O que é extraordinário, o que é excepcional, o que é um domínio de forças que desconhecemos, vão se tornando. Claro que pode ser uma analogia tanto a um regime militar quanto a um modelo de estrangeirização de uma economia, de um país, que ele se torna aos poucos parte de outro lugar que ele desconhece, que vai arrancando as raízes daquele lugar, quando se vê já não se faz parte, já se perdeu no caminho, já se quer emigrar para qualquer outro canto por aquilo ter se tornado emprestado. E assim, o que o José J. Veiga mostra, a oportunidade de lê-lo, para além de ver como é que, por analogia, funciona um modo anônimo de opressão, que não é exatamente um tanque na sua frente, ali um rifle, mas justamente uma força invisível, uma cooperação coletiva da própria opressão. A oportunidade que se vê a partir dele é justamente saber como existencialmente se comporta diante de um quadro desse de dominação, de opressão externa. Como é que o personagem, no caso o menino, diz não? Como é que ele recusa? Como ele diz, eu reprovo isso que está fora de mim, mas ao mesmo tempo não sei como mudar, não sei como dinamitar sozinho a ilha de Manhattan, mas mesmo assim não faço parte disso. Como não fazer parte estando? E o fantástico entra quase como uma maneira de transcender o que é a opressão dura e concreta do que está ali ao redor. Realmente, o realismo fantástico de Veiga, ele está certo em dizer, não é simplesmente uma gratuidade, de uma mágica, de imaginar o que está para além do real. É porque talvez seja essa maneira mesmo de superar a opressão, de superar o não visto. Porque o mágico é o que é nosso. O mágico é a maneira mesmo de estar próximo à raiz e de uma maneira tal que o estrangeiro, a companhia anônima, não saiba o que é, não veja, não enxergue também. Ser o componente coletivo de visão de mundo que não pode partilhar esses que vieram aqui nos dominar. E assim pode ser uma saída. E como sozinho, individualmente, isso se dá, como pela presença do mágico, manter o mágico quase como uma forma de resistência, mantendo mesmo como uma resistência. A superação através do fantástico. E assim, talvez, claro, ele também de tão verossímil não imagina simplesmente aquela redenção de todos. Talvez como Brecht, ele, no final de cada livro, ele fale assim houve um caso em que Brecht, numa situação de opressão numa peça dele, não fez com que no final aquela opressão fosse liberta, a plateia ficou furiosa e ele teria ido para frente da plateia e dito, olha, vocês querem ver a liberdade acontecendo? Vocês querem ver uma coisa melhor? Então façam isso, não aqui. Agora vocês vão fazer isso lá fora. E assim, saber reconhecer esses pequenos muros que vão nos dando uma condição tal em que a gente primeiro se repugna, depois a gente se revolta, depois a gente sente que está tudo normal e deixa por isso mesmo. Quanto de agora não está exatamente assim? Quanto de agora não é um normal que se tornou depois de várias revoltas engolidas?